De acordo com os resultados obtidos através dos exames clínicos e complementares, foi possível realizar o diagnóstico de pneumonia verminótica por Dictyocaulus vivíparos. O Dictyocaulus é um parasita pertencente ao filo Nemateumintes e à classe Nematoda. Este é considerado o principal nematóide causador de bronquites parasitárias em bovinos, ovinos e caprinos. Em particular, nos bovinos, a espécie Dictyocaulus, que parasita brônquios, bronquíolos e traqueia, é a Dictyocaulus vivíparos. Sua presença no lúmen de toda a árvore brônquica é responsável por provocar bronquite e pneumonia. Como fatores epidemiológicos, a dictiocaulose ocorre principalmente nos meses de outono e inverno, devido às larvas serem resistentes às baixas temperaturas e sensíveis ao calor, sendo animais de raças leiteiras os mais acometidos, e até 1 ano de idade, como observado nesse caso, principalmente após o desmame. Em relação ao ciclo biológico, as fêmeas de Dictyocaulus são ovivíparas, ou seja, elas produzem ovos larvados em primeiro estágio, L1, que eclodem na mucosa pulmonar e migram para a laringe, onde são deglutidos e eliminados junto com as fezes. Como essas larvas apresentam pouca mobilidade, elas utilizam fungos presentes nas fezes do gênero Pilobolus para serem disseminadas pela pastagem. Em circunstâncias ambientais ideais, elas são desenvolvidas até o terceiro estágio, L3, fase em que são ingeridas junto com o pasto. Uma vez ingeridas, atravessam a mucosa intestinal, atingem a circulação sanguínea e chegam aos alvéolos, brônquios e bronquíolos, se desenvolvendo então ao quarto estágio, L4 ou fase adulta. Os sinais clínicos mais comuns nos bovinos doentes são os respiratórios, como tosse, corrimento nasal, respiração abdominal, ruídos pulmonares, taquipneia e dispneia, além de taquicardia compensatória e febre de 40 a 41 graus. Em casos mais graves, é possível observar cianose, prostração, decúbio e até óbito. Essa doença ela pode ter evolução aguda ou subaguda. Na primeira, os sinais são agravados em até 24 horas e a morte pode ocorrer em 3 a 14 dias. Já na subaguda, os sinais clínicos são mais leves, com evolução lenta de 3 a 4 semanas. Os animais infectados perdem peso e tornam-se suscetíveis a bronquipneumonias secundárias, tanto de caráter bacteriano quanto viral, sendo o Dictyocaulus uma porta de entrada para os demais agentes. A partir da interpretação do hemograma, no qual se observou neutropenia, linfocitose e ausência de eosinofilia, presume-se que os eosinófilos, assim como os neutrófilos, tenham migrado para os tecidos pulmonares e que tenha havido infecção secundária, viral e bacteriana. O diagnóstico de pneumonia verminótica é baseado nos sinais clínicos, evidências epidemiológicas, avaliação corpoparasitológica pelo método de Bormann e, em casos de óbito, através de achados de necrópsia. Através da técnica de Bormann, é possível detectar larvas de primeiro estágio nas fezes. As amostras devem ser coletadas diretamente do reto do animal, pois assim evita-se contaminação de larvas de vida livre. Na fase inicial, é provável que não haja presença de larvas, devido aos nematóides terem iniciado a ovipostura. Geralmente são encontradas larvas após 12 dias do início dos sinais clínicos. O número de larvas encontradas nas fezes está relacionado com o número de adultos nos pulmões. Entretanto, este último não é proporcional ao grau de lesões e sinais clínicos, visto que estas são dependentes da idade do animal, da condição imunológica e das infecções secundárias. Em casos de óbito por dictiocaulose, na necrópsia é possível identificar os parasitas na árvore brônquica, na traqueia e até mesmo entre a mucosa e a submucosa, sendo necessário realizar raspado para observar o parasita neste caso. Também são achados macroscópicos áreas de enfisema, edema, congestão, hepatização pulmonar, exudato purulento e bronquite hemorrágica. Na histopatologia são observados infiltrados eosinofílicos de macrófagos e células gigantes, além ainda da necrose celular,
fibrina nos alvéolos, congestão, espaçamento dos septos interalveolares e epitelização alveolar. De acordo com os sinais apresentados nos pacientes e com o que foi evidenciado em relação à pneumonia verminótica, quais os tratamentos devem ser realizados?